Oposto ao dogmatismo, nós temos a corrente chamada ceticismo, né? O ceticismo o que vem a ser? É uma posição epistemológica que não acredita na capacidade cognitiva do ser humano de aprender as informações relevantes do objeto. Se, de certa maneira, o dogmático ele não enxerga o sujeito na relação entre sujeito e objeto para a produção do conhecimento, o cético ele só enxerga o sujeito. E ele acredita que nós não teríamos a capacidade, nosso intelecto ele não seria forte o suficiente para romper a casca, o invólucro que envolve os objetos e extrair deste invólucro a sua essência, que seria propriamente a verdade acerca do objeto, portanto, o conhecimento. Então, o cético é um tipo de pensador, filósofo, que ele não acredita que nós temos o potencial para compreender efetivamente o mundo que nos cerca. Logo, o ceticismo ele vai estar no extremo oposto do dogmatismo. Né? Ele não é ingênuo, porque ele não acredita que a realidade seja esta que nós vemos. Mas nós poderíamos dizer, de certo modo, então ele é pessimista, porque ele não acredita que nós possamos ir além disto que estamos disto que poderíamos enxergar, né? A realidade sempre nos engana, vamos dizer assim. Por quê? Porque o cético, né? Ele vê que qualquer informação que possa ser recolhida do objeto do conhecimento, ela está contaminada. Ela está contaminada pela nossa própria visão, pelo nosso pré-conceito, pela visão prévia que eu, você, nós vamos ter do objeto. Né? Então, como ela está contaminada pelos nossos preconceitos ou por nossas crenças, pelos nossos estereótipos, nós não conseguimos ver o objeto tal qual ele é ou tal qual ele seja. Né? O que nós no máximo vamos fazer, segundo os filósofos céticos, é pensar como a realidade pode vir a ser ou seria, mas nunca conhecer de fato o que é a realidade. E isso se deve à grande desconfiança que o cético possui em relação à razão humana. Se o dogmático ele confia em excesso à nossa capacidade intelectual de apreender o objeto, apreender a informação, a transformar a informação em conhecimento. Aliás, nem preciso transformar a razão em conhecimento, a informação em conhecimento para o dogmático, né? Porque o conhecimento já é dado. O cético ele desconfia exageradamente que a razão humana seja capaz de estabelecer o valor de verdade de qualquer objeto que nós nos dispomos a tentar conhecer. Existem vários tipos de ceticismo. Né? Existe o ceticismo absoluto, né? Desenvolvido pelo filósofo Pirro, né? De Elis,
na Grécia Antiga. Esse ceticismo absoluto, ele talvez seja o mais conhecido da maioria das pessoas, porque ele diz que nós não podemos conhecer nada. E se nós não podemos conhecer nada, nós deveríamos nos calar diante das coisas. Porque o que nós, no máximo, estaríamos expressando quando questionados pelo mundo ou por outras pessoas seriam opiniões meras e tão somente opiniões. E opinião não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com verdade. Então, o Pirro ele até aconselhava seus seguidores a não fazer filosofia propriamente dito, porque a filosofia, de certa forma, é o questionamento em busca de um conhecimento, em busca de uma sabedoria, né? Um conhecimento que possa ser, de certa maneira, útil para melhorar a, a vida humana, para dirimir preconceitos. Né? E o Pirro ele fala, não, mas é impossível produzir conhecimento. Então a única atitude sensata de um ser humano seria não se fazer perguntas. Ele não vai se fazer perguntas porque ele acredita que a realidade é da maneira que ele vê. Isso seria o dogmático. Ele não deve se fazer pergunta porque não tem condições de obter respostas confiáveis. Então ele vai defender o Pirro uma apatia intelectual, uma ausência de questionamentos. O sábio, na visão do Pirro, é exatamente aquele que desistiu da filosofia, desistiu de buscar conhecimento. E, obviamente, se desistiu da filosofia, desistiu da ciência, desistiu da religião, desistiu do conhecimento propositivo, ou mesmo do conhecimento intuitivo, e assim deve viver uma vida extremamente prática. Tá? Mas também existe o ceticismo acadêmico, né? Entre alguns filósofos de destaque nesse ceticismo acadêmico é o Acercilial, né? Nominhos complicados esses gregos tinham, né? Porque não colocavam logo João, Gilberto, Lokedalson, podiam ter colocado nomes mais fáceis, né? O Acercilial ele defendia um ceticismo acadêmico do ponto de vista que a gente poderia falar o seguinte: olha, existem certos conhecimentos práticos, como, por exemplo, a utilização do fogo para ferver a água, para poder coar o café, que, embora eu não sei como se dá todo esse processo de fervura, de como que o fogo mexe com as moléculas da água, como que a água aquecida ela interfere no pó de café e produz um líquido diferente, faz uma mistura, né? Dá para ir vivendo com alguns conhecimentos básicos, mais ou menos conhecimentos do senso comum, mas o ceticismo acadêmico ele acredita que o conhecimento não é possível, o conhecimento teórico não é possível. Né? Não é possível justificar uma informação. Então, por isso que a gente aqui fala de um ceticismo relacionado ao processo acadêmico. Não é possível conhecer de fato a verdade sobre uma ou outra teoria. São todas teorias, todas com um certo grau de probabilidade. Pode ser, pode não ser.
o mais correto é quem sabe, diria esse filósofo. Temos o ceticismo ético, né? O ceticismo ético, ele foi formulado principalmente por um francês filósofo moderno chamado Michel de Montaigne, né? Michel de Montaigne, no seu livro, se eu não me engano, chamado Ensaios, ele fala que nós deveríamos suspender todo o axiologismo que todos os nossos valores diante do que é certo e do que é errado. Nós não temos a menor capacidade de dizer se tal ou qual comportamento é correto. Então, o que nós deveríamos fazer é viver a nossa vida da maneira que acharmos certa, sem nos preocuparmos com o olhar do outro, né? E sem tentar também impor normas de comportamento moral às outras pessoas. Porque senão eu posso definir o que é correto e o que é errado, né? Logo, não existe bem, não existe mal, não existiria crime, não existiria heróis, tá? Então, o Michel de Montaigne ele defende um ceticismo ético. Tem que lembrar também que Montaigne está escrevendo no século XVI, onde existia um grande conflito étnico entre europeus e árabes, em uma ruptura religiosa, né, entre islâmicos e católicos, depois entre católicos e protestantes, e cada um desses grupos se julgavam corretos e julgavam o outro como tendo um comportamento incorreto. Então, por isso que Michel de Montaigne ele vai passar a defender um certo ceticismo ético. Não é relativismo ético, é ceticismo ético. Ou seja, você não pode definir o que é certo e o que é errado para você ou para qualquer outra pessoa, certo? Então, em termos éticos, você deveria adotar aquele comportamento que o Pirro falava que deveríamos adotar em termos filosóficos, ou seja, uma apatia. Não uma antiética, mas uma apatia. Já o ceticismo metódico, ou o ceticismo de Descartes, também um filósofo ali, século XVII, é um falso ceticismo. Por que é um falso ceticismo? Porque ele é um método de busca por uma verdade, ou um método de construção da verdade. O Descartes, né, se eu não me engano, nas meditações e depois no discurso do método, ele vai propor que tudo que achamos correto, tudo que aprendemos como certo, em termos filosóficos, em termos cognitivos, em termos do conhecimento, deveriam ser colocados sob a dúvida, sob o questionamento cético. Né? Então, deveríamos duvidar, por exemplo, da real cor do sol, uma vez que os nossos sentidos eles podem nos enganar. O real sabor das coisas, porque novamente os sentidos podem nos enganar. Deveríamos duvidar da nossa capacidade intelectual, porque nós podemos fazer contas e errar. Deveríamos
também nos questionar e duvidar se estamos de fato agora, nesse exato momento, assistindo esse vídeo, se há um professor do outro lado, ou nós estamos sonhando. E também deveremos nos questionar se existe um Deus que seja bom. Talvez possa existir um Deus que ele goste de nos ver errando e errando sempre, um gênio maligno, né? E aí, das dúvidas e dúvidas que podemos levantar e dos buracos que vamos cavando, segundo René Descartes, nós poderíamos chegar talvez a uma verdade absoluta, aquela qual nem o mais cético dos céticos, no caso Pirro, poderia questionar, né? A dúvida, aliás, a certeza que nós somos algo e que nós somos uma substância, e essa substância ela tem uma capacidade que é pensar, porque duvidar é pensar. E se eu não sei exatamente se sou homem ou se sou mulher, se sou negro ou se sou branco, se sou algo corpóreo ou não, pelo menos uma certeza eu teria, que é a certeza da minha própria existência, porque eu estou pensando. E seria ilógico um indivíduo pensar se ele não tivesse um atributo prévio ao pensamento, que é a existência. Então, quando ele diz lá, eu sou famoso, penso, logo existo, leia-se da seguinte maneira: existo, por isso eu penso. Né? Primeiro eu existo, enquanto alguma coisa, uma substância, e depois eu penso. E é a partir daí, por exemplo, que René Descartes ele deixa de ser cético e passa a ter um certo dogmatismo. Então, o ceticismo do Descartes ele é metódico porque ele leva a um dogma, ele leva a uma verdade que, segundo ele, é incontestável. Toda vez que você duvidar da sua capacidade de pensamento, de que você esteja pensando, de fato você está comprovando que você pense. Então, portanto, esse é um falso ceticismo. Ele é um método de construção ou de procura da verdade ou de um conhecimento absoluto. Temos o ceticismo metafísico, né, que foi desenvolvido também por um filósofo moderno, escocês, chamado David Hume. Né? O metafísico, aliás, o ceticismo metafísico, né, desse filósofo do século XVIII, ele coloca em dúvida, na verdade, os conhecimentos que vão para além dos nossos cinco sentidos. O Hume ele não é cético em relação, por exemplo, ao conhecimento matemático, ao que é um triângulo, ao que é uma esfera, ao que é um círculo, porque na verdade, para Hume, a matemática não existe no mundo físico, tá? A matemática é uma construção humana. Quando eu penso num triângulo, eu projetei essa ideia, né? Então, no próprio conceito de triângulo já está lá as suas características, um objeto de três lados com três ângulos internos, que a soma desses ângulos internos é 180 graus. Então, portanto, não existe triângulo no mundo, existe triângulo na mente humana. Então, ele não é cético em relação ao conhecimento matemático,
Porque o conhecimento matemático é um conhecimento idealizado pelos seres humanos. Ele é cético em relação ao conhecimento metafísico, ou seja, a como podemos justificar o conhecimento das coisas. Porque na visão do David Hume, nada me garante que o presente ou o futuro irá se repetir como o passado. O Hume, como filósofo empirista, ou seja, que acreditava que a fonte de todos os nossos conhecimentos deriva da experiência e só os objetos que nós de fato experimentamos, nós temos alguma concepção de verdade desses objetos, tá? Mas a gente não poderia formular leis científicas, porque formular leis científicas é dizer que o passado, o presente e o futuro acontecem com uma determinada regularidade, ou fazer previsões com base em observações do passado, tá? Porque fazer previsões com base em observações do passado é acreditar que o futuro se repetirá, mesmo no mundo físico, seguindo uma lei, uma ordem que nós extraímos de observações passadas. Leis científicas, leia-se segundo David Hume, são leis metafísicas, porque nós não enxergamos de fato a gravidade, não enxergamos as 3 leis de Newton. Então, David Hume ele é cético em relação à base que sustenta o conhecimento científico, ou seja, as leis. As leis que foram extraídas, sejam da experiência, seja do raciocínio, ele é cético em relação a essa conexão que existe entre o que eu penso ser a realidade e o que a realidade de fato é. Ele não duvida da realidade, mas ele duvida da nossa capacidade de explicar a realidade, de termos uma lei única, ou 3 princípios, como Newton defendia, que dão origem ao movimento, ok? Então, na visão de David Hume, nós não podemos provar que uma teoria científica, filosófica ou religiosa é mais verdadeira do que a outra, porque elas ultrapassam os nossos 5 sentidos. Então nós não podemos, com toda a confiança no intelecto humano, dizer que amanhã estaremos vivos, que a epidemia do coronavírus irá passar, que nós vamos descobrir uma vacina eficiente. Ele não acredita nisto. Ele diz que isto não é necessariamente um conhecimento lógico. Ele vai dizer que no máximo é um hábito. Um hábito. Todo nosso conhecimento, entre aspas, científico ou mesmo filosófico está baseado no nosso hábito de enxergar as ocorrências futuras e as previsões que faremos sobre o futuro a partir daquilo que já vivenciamos no passado, acreditando que o passado se repetirá como futuro. Isto é hábito, não é nem pensamento probabilístico, é puramente hábito. Quais são os problemas que o ceticismo, principalmente o ceticismo metafísico de Hume, o ceticismo absoluto de Pirro,
acadêmico de Arcesilau enfrentam, porque o ceticismo de Descartes é um falso ceticismo, convenhamos. Tá? O problema é o seguinte, no plano lógico, ele vai ser autocontraditório. Por que autocontraditório no plano lógico? Porque ele defende a crença ou o conhecimento de que nós não somos capazes de conhecer a realidade. Então, a partir do momento em que ele defende a incapacidade do ser humano de conhecer a realidade, ele cria uma verdade, ele cria um conhecimento. Então, portanto, ele é autocontraditório no plano de vista lógico, no plano lógico. No plano ético, ele vai ser relativista. Vocês lembram? Eu falei, Montaigne não é um relativista. Ele é um cético ético, ou seja, nós não podemos dizer que um comportamento de um indivíduo está certo ou errado, ou que o meu é certo ou errado. Porque ele não é nenhum subjetivista ético e nenhum relativista ético. Ele é simplesmente um cético ético. Não existe certo e errado, e se existir certo e errado, nós não somos capazes de compreender ou dizer o que é pela simples limitação intelectual que temos. Então, no plano ético, que o plano ético eu estou falando, no dia a dia, na ação, no comportamento, no trato entre as pessoas, acaba se criando um relativismo, ou seja, onde tudo é permitido, obviamente tudo é proibido, ou é proibido proibir, é o relativismo. Tá? Então, todos os comportamentos são válidos, então é tão justificável e tão louvável doar para Médicos Sem Fronteiras quanto comprar uma arma e votar num candidato de extrema direita, você sendo pobre e que não vai ter benefícios nenhum. No plano metafísico, né, esse eu acho que é o pior dos problemas que o ceticismo já vai produzir. Ele vai produzir uma coisa, um monstro, tá? Que a gente tenta combater até hoje, tanto na ciência quanto no direito, né? Que é o chamado positivismo. É aquele positivismo criado pelo filósofo barra astrólogo barra sociólogo chamado Augusto Comte. Né? O positivismo, como teoria, ele defende que o conhecimento só existe se ele puder ser aditivo, ou seja, se eu puder adicionar experiências positivas que confirmem fatos passados. Ele vai adotar uma lógica que a gente vai chamar de lógica indutiva, que vai gerar um problema chamado que é o problema da indução, que é o problema apontado pelo David Hume. Eu não posso, logicamente, acreditar que o passado se repetirá como futuro, ou seja, eu não posso acreditar em leis científicas absolutas. Toda ciência, para Hume, é teoria, e toda teoria pode ser derrubada. Aí cria-se esse monstro chamado positivismo, que não entende o que o David Hume diz, e Augusto Comte possa determinar que existe um método científico. Esse método científico é um método físico desenvolvido pela física mecânica de Newton, onde
eu indivíduo, observo a realidade de maneira neutra, como se fosse possível, tá? Extraio informações, crio umas tabelas do que é constante, do que é variável, formulo leis a partir dessas tabelas, vou para o laboratório, faço repetições, a partir do momento em que eu acumulo casos positivos, ou seja, casos em que as minhas predições se mostram presentes num experimento futuro, eu posso dizer, chancelar, que a ciência produz um conhecimento não negativo. Ela não diz o que não é a coisa, mas ela começa a dizer o que é a coisa. Então só pode existir como conhecimento, segundo no plano metafísico, aquilo que é provado cientificamente, aquilo que é provado de maneira experimentalmente. Depois, mais para frente, a gente discute se isso é possível ou não, mas o positivismo, vão por mim, é um monstro e que devemos combater em todas as áreas epistemológicas e filosóficas e do direito. Qual que é a importância desta corrente, né, ou do ceticismo em si? Né? A importância é que a partir lá dos sofistas, né, ele vai fazer com que os filósofos e as filósofas e os pesquisadores, cientistas, né, comecem a enxergar limitações cognitivas no intelecto humano. Ele começa a mostrar para nós, pensadores, a mostrar para nós, homens e mulheres, que tudo é teoria. Tá? Tudo é teoria, mas nós devemos buscar teorias mais confiáveis, justificativas mais. Como que eu posso dizer para vocês? Justificativas mais coerentes logicamente, tá? Porque eu não posso ao mesmo tempo acreditar na teoria criacionista e na teoria darwinista. Eu vou ter que fazer uma escolha, uma decisão. Mas as duas são teorias que explicam a mesma realidade, a origem das coisas. Uma de fundo religioso, outra de fundo, entre aspas, científica ou não.